Olá, meu amigo, que bom estarmos juntos mais uma vez. Eu estou aqui com uma esponja nas minhas mãos. Essa esponja tem algumas utilidades interessantes e uma delas é lavar a louça, né? De vez em quando eu gosto de lavar a louça lá em casa. Pego lá os pratos, as panelas, né? E vou ajudando a minha esposa a lavar a louça. Isso é muito bom. Mas a esponja, ela me chamou a atenção porque a esponja, ela é um objeto interessante. Ela absorve água, absorve bastante água, e quando você aperta ela, ela deixa a água sair, né? Ela deixa sair dela aquilo que ela absorveu. Agora eu tenho nas minhas mãos uma esponja seca. E por mais que eu aperte ela aqui, ó, por mais que eu aperte essa esponja, não sai nada. Porque ela não tem nada dentro. Eu precisaria colocá-la na água para que ela deixasse sair dela alguma coisa. O que isso quer dizer para nós? Que lição a esponja tem para nos transmitir? Vamos dar uma olhada na Bíblia então? Se você tem a sua Bíblia, eu quero convidar você para abrir. Se não, ouça o texto que eu vou ler. Está bem aqui, ó. Eu tenho aqui a minha Bíblia no livro de Ezequiel. Tem 3 textos que eu quero ler para você hoje. Ezequiel capítulo 3, no versículo 16 até o 17, diz assim: Ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, disse ele, eu fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que eu digo e depois leve a eles a minha advertência. É muito interessante esse texto que nós acabamos de ler, porque aqui nós estamos lendo um texto que é uma ordem de Deus para o profeta Ezequiel. E a ordem foi a seguinte: ouça, Ezequiel, ouça a palavra que eu lhe digo e depois leve ao povo. Por que essa ordem ela é importante? Porque o texto aqui está falando para Ezequiel que primeiro ele deveria ouvir a Deus. Sabe que a gente tem dificuldade de ouvir a Deus. Na verdade, nós mais falamos com Deus, mais pedimos para Ele do que ouvimos a Deus. Mas Deus está nos falando hoje, está falando para você, amigo, hoje, que você e eu temos que aprender a ouvi-lo, ouvir mais a Deus. Agora esse texto também fala de testemunho. Testemunho, muitas pessoas acham que testemunhar é um projeto evangelístico de uma igreja. Mas segundo o texto aqui, testemunhar é muito mais do que um projeto evangelístico. Testemunhar é deixar o coração falar daquilo que está cheio. Eu gosto muito de uma definição de testemunho que diz assim: testemunho é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrar pão. Todos nós estamos na mesma condição, somos mendigos, precisamos do pão celestial. Ninguém é melhor do que o outro, mas Deus está nos desafiando nesta hora, agora, a você e a mim, a ouvir a Deus, para se encher de Deus, para depois ter o que falar. O texto ainda em Ezequiel diz o seguinte, no capítulo 2, no verso 1 e 2, diz assim: Ele me disse, ainda Deus conversando com Ezequiel agora, Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Então, enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu ouvi aquele que me falava. Esse texto ele é interessante porque, além de falar que nós temos que ouvir a Deus, ele dá algumas lições muito legais aqui. Por exemplo, ele disse que o Espírito Santo entrou em Ezequiel e o colocou em pé. Talvez neste dia, hoje, você esteja passando por um problema muito difícil na sua vida. Quantos pais têm seus filhos envolvidos no mundo das drogas? Quantas mães desesperadas porque não sabem aonde estão os seus filhos? E talvez eu esteja falando para você hoje, você está num momento muito difícil da vida. Com um amigo, um parente, um colega,
no fundo de um hospital, na cama de um hospital, sem esperança. Talvez esteja falando para você que teve um relacionamento quebrado, um casamento destruído, aquele casamento que quando você casou estava cheio de esperança, cheio de sonhos, cheio de motivos e planejamentos, mas agora parece que ruiu tudo, né? Amigo, aqui tem uma palavra de esperança para você hoje. Primeiro, ouvir a Deus. Deus chama você para ouvi-lo. Em segundo lugar, o texto diz que se você abrir o seu coração e permitir que o Espírito Santo de Deus entre na tua vida, olha aqui, se você permitir que o Espírito Santo de Deus entre na tua vida, Ele vai te colocar de pé. Porque é Ele que nos restaura, é o Espírito Santo que nos transforma, é o Espírito Santo que muda os nossos gostos, é o Espírito Santo quem transforma uma vida, e é Ele quem transforma uma pessoa destruída no fundo do poço e lhe dá verdadeiro sentido da vida, lhe dá alegria de novo. Mas para isso a gente tem que estar disposto a ouvir. Para isso você tem que estar disposto a ouvir. Você tem que estar disposto a parar. E aqui, sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui para te convidar para você parar. Parar e ouvir a Deus. E sabe como é que a gente ouve a Deus? A gente ouve a Deus quando a gente, na primeira hora do dia, levanta mais cedo, dobra os joelhos, conversa com o Senhor, expõe todos os nossos problemas para Ele, os nossos sonhos, as nossas aflições, as nossas derrotas, expõe para Ele. Porque a oração nada mais é do que abrir do coração a Deus como a um amigo. Como você faz quando você conversa com um amigo. Então, por que não fazer isso já hoje? Depois da nossa conversa, toma um tempo para conversar com Deus. Mas como nós estamos lendo aqui hoje, não é só conversar com Ele. Significa, depois que você conversou com Ele, parar para ouvi-lo. Deus tem uma mensagem para você muito especial no dia de hoje. E eu não sei qual é. Mas eu conheço o meu e o teu Deus, e eu sei que Ele está disposto a te ajudar. Agora, assim como a esponja, depois que você estiver cheio de Deus, cheio de esperança, cheio de alegria, cheio de paz, então você vai sair de casa para o seu trabalho para testemunhar do que Deus tem feito na sua vida. E como era a sua vida antes de buscar a Deus e como é agora depois que você tem buscado a Deus. Testemunhar para você vai ser algo natural, como a esponja quando está cheia de água. Vai deixar transbordar o seu coração de alegria, de paz, de palavras de esperança, de palavras de emoção, de palavras de esperança para uma pessoa que não tem esperança no coração. Eu me lembro, por exemplo, de um exemplo da Bíblia. No livro de Atos, capítulo 16, Paulo e Silas foram presos porque tinham testemunhado o Evangelho e liberto uma mulher na cidade de Filipos. Foram presos e levados para a prisão e depois de terem sido açoitados. A Bíblia diz em Atos, capítulo 16, versículo 25, que por volta da meia-noite Paulo e Silas cantavam e oravam a Deus. Mas a Bíblia diz que depois deles serem libertos por um milagre, o carcereiro, ao verem os portões da prisão abertos, puxou de uma espada para se matar. Paulo e Silas então impediram. Ali estavam duas pessoas, dois casos, né? Paulo e Silas que passaram por um problema sério na sua vida, foram açoitados injustamente e presos. Mas ao invés de reclamar, decidiram louvar a Deus. Decidiram orar a Deus. E o carcereiro, que também passou por problemas e até menor do que o deles, mas na hora do problema tentou se matar. A história está lá em Atos 16. O que fez a diferença? A esperança no coração. Paulo e Silas tomavam tempo para ouvir a Deus e conversar com Ele.
carcereiro não o conhecia. Que tal conhecer a Deus? Que tal buscá-lo de maneira mais intensa hoje? Deus tem um plano para você. Deus quer fazer uma obra especial na tua vida hoje. Então hoje é o momento de você decidir. Vamos fazer isso? Eu tenho aqui comigo a minha agenda. Ela é importante porque eu quero desafiar você todos os dias a escrever as suas atividades diárias. Se você já tem o hábito de ter uma agenda de atividades, simplesmente você vai pegar essa sua agenda todos os dias e vai orar pelas atividades do dia antes de sair de casa. Se você não tem o hábito de escrever, então você vai pegar uma agendinha, pode ser uma agendinha como essa, por exemplo, e vai escrever as suas atividades do dia antes de sair de casa. E quando chegar em casa, vai orar agradecendo a Deus por aquilo que Ele lhe ajudou a alcançar durante o dia. Agora, eu quero convidar você para você orar. Ora conversando com Deus um pouquinho e depois fica alguns momentos ajoelhado, ouvindo que Deus vai falar com você em silêncio, sem falar nada, tá bom? E aproveita depois para ler um capítulo da Bíblia. Deus vai falar com você de maneira bem próxima hoje. Eu vou dar alguns segundos já para te incentivar agora a fazer isso, tá bom? Porque aqui nós enfatizamos sempre. Primeiro, o reino de Deus.